Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia na presença do Pai. E nós estamos gratos porque a dádiva da saúde é o que nos mantém vivos. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, abençoe sua vida. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Por isso estamos aqui alegres, né? Buscando a face desse Deus e buscando conhecer a sua palavra. Bom dia! Como está você? Como acordou hoje, né? Eu sei que nós já tivemos que tomar uma decisão. E a vida ela é feita de escolhas. Nós escolhemos todos os momentos. Eu escolho levantar ou ficar na cama. Eu escolho ficar lá pensando ou agir. Eu escolho reclamar ou agradecer pelo que já vivi, pelo que já tenho, pelo que o Senhor tem feito em minha vida. E a gratidão, ela traz vida, ela traz esperança, ela traz alegria, ela traz transbordo, ela traz desfrute. Que você seja grato, seja grato. Hoje é um novo dia para você agradecer. O Senhor te pôs de pé, te deu vida e muitas vezes você pode falar, não, Ivete, eu não estou de pé. Eu estou aqui numa cama. Pode ser que você esteja passando um momento de enfermidade, mas o Senhor é contigo. E você pode agradecer porque se Ele está com você, Ele tem algo para a sua vida. Ele tem algo para fazer em seu coração. E nós queremos viver na plenitude da graça do Pai. E hoje é um grande dia para você viver e transbordar do que o Senhor tem para você. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer sobre sua vida a graça e a misericórdia dEle. E que todos vejam e sintam e saibam que o Senhor é Deus em sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar, agradecer a Deus por esse dia, por essa decisão que nós tomamos de levantar, de fazer o que tem que ser feito. Tem algo que ninguém pode fazer por você, que é tomar a decisão de viver, a decisão de levantar, de cuidar do seu corpo, de fazer o seu trabalho, cuidar da sua família. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti a tua glória. E nós vamos orar neste momento. Feche os seus olhos, respira fundo. Deus é Deus. E o que Ele tem para fazer em nossas vidas é muito grande. Pai, a Ti rendemos graças, ó Deus. E nós Te adoramos, nós Te bendizemos, porque o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. E o Senhor sempre nos ouve. Que venha o Teu reino, Senhor. Que venha o Teu reino sobre nossas vidas. Que venha o Teu reino sobre os nossos corações. Que venha o Teu reino, Deus amado, sobre nós. Não somos nada diante de Ti, Senhor. Não somos nada diante do Teu poder, diante da Tua graça. E nós queremos viver, ó Pai, na plenitude da graça do Senhor. Nós queremos viver, ó Deus amado, o que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver, ó Pai amado, sabendo que só o Senhor é Deus sobre nossas vidas. Eu Te louvo, eu Te exalto. Te agradeço, Senhor, por até aqui o Senhor ter nos ajudado. E peço, Pai, faça o Teu querer em nossas vidas. Faça o Teu querer em nossos corações. Conduza-nos por meio do Teu Espírito Santo, nosso amigo fiel. Leva as nossas orações ao Pai, interceda por nós. Use as palavras que nós precisamos usar para que possa chegar até Ele. Muitas vezes nós não sabemos orar, mas nós sabemos que o Senhor intercede por nós.
Por isso nós pedimos neste momento, ó Pai, leva a Teu, ó Pai, as nossas orações, as nossas petições, e que o Senhor venha continuar abençoando e nos conduzindo segundo o Teu querer. Obrigada, Senhor. Obrigada por até aqui ter nos ajudado. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua graça e por tudo quanto tem feito em nossas vidas. Nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém? Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom e Ele é conosco. Amém? Vamos ler. Hoje nós vamos ler Jeremias, do capítulo 21 ao 24. Amém? Vamos pôr aí a nossa leitura. Aleluia. O anúncio da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Deixa eu só chegar aqui. Amém. A palavra do que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Passur, filho de Malquias, e a Sofonias, filho de Maassés, o sacerdote, dizendo: pergunta agora por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós? Bem pode ser que o Senhor opere conosco segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhe disse: assim direis a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei de Babilônia e contra os caldeus, que vos têm cercado, fora dos muros, e ajuntar-lo-eis no meio dessa cidade. E eu pelejarei contra vós com mão estendida, e com braço forte, com ira e com indignação, e com grande furor. E ferirei os habitantes dessa cidade, assim os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. E depois disso, diz o Senhor, entregareis Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e o que dessa cidade restarem da pestilência, e da espada e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida, e feri-lo-á a fio de espada. Não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. E a este povo dirás: assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nessa cidade há de morrer à espada, ou à fome, ou da pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus que vos têm cercado, viverá e terá sua vida por despojo. Porque pus o rosto contra essa cidade, para mal e não para o bem. Diz o Senhor: na mão do rei de Babilônia se entregará, e ele a queimará ao fogo. E à casa do rei de Judá dirás: ouve palavra do Senhor. Ó casa de Davi, assim diz o Senhor: julgai pela manhã e justamente, e livrai o expoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo e se acenda, sem que haja que o apague, por causa da maldade de vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós que dizeis: quem descerá contra nós, ou quem entrará nas nossas moradas? Eu vos visitarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, e acenderei o fogo no seu bosque, que consumirá tudo que está em redor dela. Capítulo 22. Profecia contra a casa real de Judá.
Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anuncia-lhe essa palavra. E dize: ouve a palavra do Senhor, rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e teus servos, o teu povo, que entrais por essas portas. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça, e livrai o expoliado da mão do opressor, e não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derramareis sangue inocente neste lugar. Porque se deveras cumprides essa palavra, entrarão pelas portas dessa casa os reis que se assentarão no lugar de Davi, sobre o seu trono, em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvido a essas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que essa casa se tornará em assolação. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e cidades desabitadas. Porque preparei contra ti destruidores, cada um com suas armas, e cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-los no fogo. E muitas nações passarão por essa cidade, e dirá cada um ao seu companheiro: por que procedeu o Senhor assim com essa cidade? Então responderão: porque deixaram o conserto do Senhor, seu Deus, e se inclinaram diante de deuses alheios e o serviram. Não choreis o morto, nem o lamenteis. Chorai abundantemente, mas tornará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu deste lugar. Nunca lhe tornará mais, mas no lugar por onde o levaram cativo morrerá, e nunca mais verá essa terra. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito, que se serve de serviço do seu próximo sem paga, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Que diz: edificarei para mim uma espaçosa e aposentos largos. Ele abre janelas e está forrada de cedro e pintada de vermelhão. Reinarás tu só porque te encerras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado. Então lhe sucedeu bem. Porventura não é isso conhecer-me? Diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam, senão para a tua avareza e para o sangue inocente, a fim de derramá-lo, e para a opressão e para a violência, a fim de levar isso a efeito. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá: não lamentarão por ele, dizendo: ai, irmão meu, ou ai, minha irmã, nem lamentarão por ele, dizendo: ai, Senhor, ou ai, majestoso. Em sepultura de jumento o sepultarão, arrastando-o e lançando-o para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano e clama, e levanta sua voz em Baçã, e clama desde Abarim, porque estão quebrantados os teus moradores. Falei contigo da tua prosperidade, mas tu disseste: não ouvirei. Este é o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos a minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus namorados irão para o cativeiro. Certamente então te confundirás e te envergonharás por causa de toda a tua maldade. Ó tu que habitas no Líbano e fazes o teu nicho nos cedros, quão lastimada serás quando te vieres as dores e usais como a do que está de parto? Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita,
eu dali te arrancaria. E te entregarei na mão dos que buscam a tua vida e na mão daqueles diante de quem tu temes, a saber, a mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos caldeus. E lançar-te-ei a ti, a tua mãe, que te deu a luz, para uma terra estranha em que não nascestes, e ali morrereis. Mas a terra para a qual eles levantam a sua alma, para lhe tornarem a ela, não tornarão. É, pois, esse homem, Jeconias, um vil utensílio quebrado, ou um utensílio que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora, ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhece? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Capítulo 23. Ai dos pastores que destroem, dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispensastes as minhas ovelhas e o afugentastes e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde tiver afugentado. E os farei voltar aos apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que apacentem e nunca mais tremerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. E nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o nome que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir o que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras que para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está cheia de adúlteros e a terra chora por causa da maldição. E os passos do deserto se cercam, pois a sua carreira é má e a sua força não é reta. Portanto, o profeta como o sacerdote são contaminados. Até a minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, seu caminho lhes serás como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre este mal o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Dos profetas de Samarias, bem vi eu loucura. Profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade e esforçam com as mãos dos malfeitores, porque não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e moradores dela como Gomorra. Porquanto, assim diz o Senhor dos exércitos acerca dos profetas: eis que lhe darei a comer a losna, e lhes farei beber água do fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação contra toda a terra.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezem: o Senhor disse, paz tereis. E qualquer que anda segundo o propósito do seu coração dizem: não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Eis que caiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração no fim dos dias. Entendereis isso claramente. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo de morte que eu não veja? Diz o Senhor: porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido os que dizem aqueles profetas. Profetizam mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são profetas de engano do seu coração? Os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade, que tenha a palha como trigo, diz o Senhor. Não é minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Porquanto eis que eu contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um no seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem: ele disse. Eis que eu sou contra os profetas, que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com suas mentiras e com suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar a este povo, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo: qual é o peso do Senhor? Então lhe dirás: vós sois o peso, eu vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser: peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis, cada um ao seu companheiro, cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor. Que respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso, e a sua própria palavra. Vós torceis as palavras de Deus, do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, no vosso Deus. Assim dirás ao profeta: o que te respondeu o Senhor? Ou o que falou o Senhor? Mas porque dizeis: peso do Senhor, assim diz o Senhor. Porque dizeis esta expressão, peso do Senhor, havendo vós eu ordenado, não direis peso do Senhor. Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós e a vós, e a cidade que vos dei a vós e a vossos pais, tirarei a minha presença. Eu porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não serão esquecidos.
Capítulo 24. Mediante 2 cestos de figo, o futuro do povo é revelado. Fez-me o Senhor ver e vi 2 cestos de figos, postos diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos, muitos bons, como figos temporães, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. E disse-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos, os figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer, de maus que são. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes bons figos, assim conhecereis aos de Judá, levados em cativeiros, que eu enviei neste lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Porei os olhos sobre eles, para o seu bem, e os farei voltar a essa terra, e edificar-lo-eis, e não os destruirei, e plantar-lo-ei, e não os arrancarei, e dar-lhe-eis coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E como aos figos maus, que se não podem comer, de maus que são. Porque assim diz o Senhor: assim entregareis Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, o resto de Jerusalém, tanto os que ficaram nessa terra como os que habitaram na terra do Egito. Eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio, provérbio, um escárnio, uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. E enviarei entre eles a espada, a fome, a peste, até que se consumam de sobre a terra que dei a eles e a seus pais. Aleluia. Aqui Deus, em todo o tempo, alertando o povo a buscar somente a Deus. E ali, alertando contra os falsos profetas que usam o nome do Senhor, dizendo que o Senhor fala, e na verdade não é eles que falam, não é o do Senhor, é da própria boca deles, é dos seus próprios corações. Que nós viemos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, sabedoria para viver o que verdadeiramente o Senhor tem nos falado e nos alertado. Muitas vezes nós temos que pedir discernimento ao Senhor para saber o que é do Senhor e o que é dos nossos próprios desejos, A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, Ele nos guia e Ele nos direciona. Que em todo tempo o Senhor nos dê sabedoria e graça. Que nós possamos pedir ao Senhor discernimento, sim, e direção, para que nós venhamos fazer o que é da vontade do Pai e não a nossa. Amém? Que Deus abençoe sua vida, abençoe o seu dia, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe os seus. E nós queremos, em nome de Jesus, pedir a direção dele e a direção do Pai em tudo que viemos fazer. Que o Senhor venha sondar os nossos corações, nos ensinar a ouvir a sua voz e não a nossa voz, os nossos desejos. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que vem trazer graça, que venha trazer vida, que isso venha encher os nossos pensamentos, venha encher os nossos corações. Que o Senhor venha limpar as nossas mentes, os nossos corações.
e que o Senhor seja exaltado em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de conhecer e viver a Tua palavra. Meu Deus, que o Senhor venha continuar falando conosco por meio da Tua palavra e nos dê discernimento e entendimento para ouvir a Tua voz e entender o que o Senhor tem falado aos nossos corações. Nós queremos sim ser, ó Pai, instrumentos do Senhor para vidas, mas nós queremos sim ser instrumentos de Senhor, ó Pai, para os corações que necessitam de Ti, que buscam a Tua vontade, a Tua paz. Nós queremos sim ser instrumentos do Senhor em todo o tempo, ó Pai, e queremos viver o que o Senhor tem para nós. Obrigada, Senhor. Obrigada por até aqui ter nos abençoado. Obrigada por até aqui ter nos alcançado. Que o Senhor venha continuar conosco, que o Senhor venha guardar-nos e dar-nos o Teu entendimento em tudo que viemos fazer, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti a Tua graça, a Tua glória, que você venha viver na plenitude do amor do Senhor. Que venha pedir a todo momento que Ele venha te guiar e venha sondar o seu coração, para que nós não venhamos fazer nada de nós mesmos, achando que é o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família e todos os seus. E até amanhã.